Bom dia, a gente está aqui mais uma vez com a playlist Espanhol é Fácil, hoje com a parte 6 de noções básicas de escrita e pronúncia no espanhol. Como a gente tinha visto no vídeo anterior, a gente iria ver hoje os artigos e os demonstrativos. A gente só vai ver os artigos, porque tem umas coisas interessantes, né, para ver. E aí vamos ver com calma os artigos, né? E para o próximo vídeo a gente vê então os demonstrativos. Uma coisa que a gente vai ver logo no início, né, da apresentação é a questão dos artigos definidos e as contrações das preposições com os artigos a mais ele, de mais ele. Em espanhol a gente vai ver como contração todos os casos. Em português, basicamente o que a gente chama de contração é a mais a, né, que leva a crase. Eu falo basicamente porque há algumas divergências em algumas gramáticas portuguesas, da língua portuguesa. A gente não vai entrar nisso, tá? A gente vai se ater mais ao que acontece no espanhol, e no espanhol todos esses casos, tanto de a mais a com a mais ele, vão ser todos considerados contrações, contracciones. E quando a gente fala nessa contração a mais ele, a mais lá, né, que não junta, né, fica a lá, a gente vai ver, a gente vai também falar sobre a conjugação do verbo ir, né, que eu vou a algum lugar, né. A gente não usa em espanhol o para. Eu vou para, normalmente é ir a. Em português também o mais correto seria eu vou a algum lugar. A gente usa aqui mais informalmente, eu vou para, né? Não é muito, gramaticalmente o mais correto seria vou ir a algum lugar. Então vamos, né, à apresentação dessa parte 6. Noções básicas de escrita e pronúncia no espanhol, parte 6. Verbo ir, artículos determinados y sus contracciones con preposiciones. Artículo determinado. Singular, plural, ejemplos. Masculino. El, plural, los. Ejemplos. El chico, los chicos. Femenino. Singular, la, plural, las. Ejemplos. La ventana, las ventanas. Neutro, singular, lo. Só tem o singular, né? Não tem plural. É usado normalmente antes de adjetivos. Lo importante, lo mejor. Como a gente viu, o artículo determinado é para a gente o artigo definido em português. Contracciones. De, preposição, mais artículo determinado. Português. De mais o, do. De mais a, da. De mais os, dois. De mais as, das. Para o neutro não tem. Espanhol. De mais el, del. De mais lá, de lá. De mais los, de los. De mais las, de las. De mais lo, de lo. Neutro. Então só existe a contração no del, de mais el em espanhol. E lembrando que o que a gente chama de contração aqui em português normalmente é a preposição a com o artigo a, né, quando tem a crase. Mas em espanhol, contração é para todos esses casos. Em português seria uma combinação de mais o, normalmente, né, nas gramáticas. Conjugação verbal. Verbo ir, presente. Yo voy, tú vas, él, ella, usted va. Nosotros, nosotras vamos. Vosotros, vosotras vais. Ellos, ellas, ustedes van. Contracciones. A, preposição mais artículo determinado. Português. A mais o, ao. A mais a. Essa é a contração, né, em português. A mais os, aos. A mais as.
contração também. O neutro não tem. Espanhol, amas el, al, amas la, alá, amas los, a los, amas las, a las, amas lo neutro, alô. Também só a contração no amas el, al. Contracciones. En, preposição mais artículo determinado. Português, em mais o, no, em mais a, na, em mais os, nos, em mais as, nas. Neutro não tem. Espanhol, en mais el, en el, en mais la, en la, en mais los, en los, en mais las, en las, en mais lo, en lo, neutro. Observação, como vemos, não há contração em espanhol da preposição en com os artigos definidos. Exemplos. Voy a la piscina. Debo tomar el medicamento 2 veces al día. Tu habitación está al final del corredor. Vengo de la casa de mi madre. La brisa entra en el bar. En los viajes aprendemos mucho. El niño está en el patio. Ellos van al cine hoy. Los días de la semana. Português. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. E no português, domingo e sábado são masculinos. O domingo, o sábado. Os outros são femininos. A segunda-feira, a terça-feira. Em espanhol, todos são masculinos com o artigo el. Espanhol. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. E tanto esses que terminam em S em espanhol, lunes, martes, é a mesma coisa singular e plural. El lunes, a segunda-feira. Los lunes, as segundas-feiras. El miércoles, a quarta-feira. Los miércoles, as quartas-feiras. Exemplos. Yo me quedo en casa los domingos. El lunes me levanto temprano. Ella va a la playa los martes. Esta semana descanso el miércoles. Mi madre está en casa el jueves por la tarde. Los viernes mi hijo sale a beber con sus amigos. El sábado vamos a almorzar juntos. Agora então que nós vimos, tivemos a apresentação aí do conteúdo, a gente vai pontuar, né, algumas coisinhas, né, e ilustrar. A primeira parte que a gente vai chamar a atenção aqui é a questão do artigo neutro, né, que é usado antes de adjetivos. Lo mejor, lo importante, lo único. E para ilustrar isso, eu vou citar aqui uma parte, né, da música El Presente, da cantora mexicana e compositora Julieta Venegas. Então, nessa música, ela coloca aqui: El presente es lo único que tengo. El presente es lo único que hay. Então, a gente vê aí nessa parte um exemplo, né? Lo único é a única coisa, único aqui como adjetivo. El presente es lo único. Eso es lo mejor que puedes hacer. Seria um outro exemplo, né, aí fora da música, mas lo mejor. Então, aí eles têm, né, na língua espanhola, essa ideia de que aí é o artigo neutro. Né? Em português a gente não tem, né, o artigo neutro. Então, em espanhol a gente tem esse lo, como a gente falou aí, antes de adjetivos, né, normalmente, como o artigo neutro. Lo único, lo mejor. E aí a gente pode traduzir como a única coisa, a melhor coisa. A gente pode traduzir como colocando, né, na nossa tradução
coisa, né? A melhor coisa, a única coisa. Uma coisa interessante aqui que a gente pode colocar também é a contração em espanhol de mais ele, dele. E a gente tem o próprio português, eu assim, não sou um conhecedor disso, né, da origem, né, da língua portuguesa, mas aí a gente vê na palavra São João del Rei esse dele, né? Provavelmente porque em épocas anteriores, né, na língua portuguesa, a gente, no português, né, mais antigo, el rei, né, a figura el rei, e aí o rei, e esse el, né, ficou. Né? Não se esquecendo também que o Brasil, né, na época da colonização, ele também foi parte, né, teve um período chamado de União Ibérica, né, onde os reinos, né, de Portugal e Espanha ficaram unidos, né, sob o comando espanhol. Né? Então, muito provavelmente, houve influência da língua espanhola aqui e pode ter sido nessa época, dessa época que a gente teve esse dele. Tá? E como ficou no nome, né, São João del Rei, que a gente, né, a pronúncia em português, São João del Rei. Né? A gente tem a nossa pronúncia, né? Mas o del, né, é essa junção aí, de mais ele. Em relação aos dias da semana, bem interessante, né, a questão que domingo e sábado, né, é igual, né, o português, mas os outros dias da semana, de segunda a sexta, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Esses cinco dias, né, da semana, eles têm um correspondente muito parecido, né? A gente não vai colocar aqui, mas em italiano e francês, né? A gente tem nomes muito parecidos. Eu vou, daqui a um tempinho, fazer um vídeo onde eu vou abordar esses dias da semana, né? Nesses idiomas, né? O português, espanhol, italiano, francês, inglês e alemão também, porque tem algumas coisas, né, que são parecidas. O raciocínio é parecido. Né? Só para a gente ter uma ideia, lunes, segunda-feira, tem a ver com luna, que é lua em espanhol. Em inglês, Monday é segunda-feira. E segunda-feira fala-se, né, que se originou de moon, como se fosse Moon's Day, o dia da lua. Monday, aí transformou com o tempo em Monday. Então, há alguma correlação, né, em vários idiomas que a gente pode utilizar. Isso ajuda muitas vezes a memorizar. Claro que se você estuda vários idiomas, né, você tem que ter um cuidado, tem que praticar, porque senão você vai confundir um com o outro. Mas, por exemplo, na hora de falar, você se embolar um pouquinho, a pessoa vai acabar entendendo, porque são parecidos. As contrações em espanhol, a gente viu en mais ele, en mais los, que não se juntam, né? Não há, na verdade, uma contração, né? Não há junção, só eles ficam lado a lado mesmo. En el patio, né? En la casa. E a gente chama atenção aqui, como se pode ver nos exemplos, né, que para os dias da semana a gente aqui fala, né, no domingo, em mais o, né, no domingo. Né? Claro que a gente pode colocar aos domingos, né, se for no plural, mas a gente tem uma
uma combinação aí, né? Em português de combinação, em espanhol seria uma contração, a mais os, né? Aos, em português. Em espanhol, quando a gente trata, né, a questão de tempo, né, com os dias da semana, a gente não coloca a preposição. Então, eu não falo, eu vou, né, à praia aos domingos. Isso em português. Em espanhol, eu voy a la playa los domingos. Não tem em, né, aqui. Como a gente viu nos exemplos, yo me quedo en casa los domingos. Como se fosse, né, pra gente, eu fico em casa os domingos. É assim a estrutura em espanhol. El lunes me levanto temprano. Pra gente seria na segunda-feira me levanto cedo. Para eles, a segunda-feira me levanto cedo. Tá? Então, em espanhol, para esse caso, né, dos dias da semana, você não tem en, né? En los, não, é los, en el, não, é el lunes, el martes, el viernes. Bom, então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. No próximo a gente vai dar uma passada aí nos demonstrativos, né, como a gente tinha falado no vídeo anterior. A gente vai retomar, né, vai completar, né, essa abordagem com os demonstrativos, né, que também é interessante para a gente, que algumas vezes se confundem com artigos, tá? Mas a gente vai dar uma olhada nisso com mais calma. Um abraço a todos e até a próxima.